Olá! No vídeo de hoje eu vou falar como você pode se livrar da culpa por você não conseguir fazer as atividades do dia a dia em função da sua ansiedade, em função da sua depressão. Você sabe que é muito comum as pessoas se sentirem muito culpadas pela diminuição do seu interesse, pela diminuição da sua motivação e das atividades que muitas vezes acompanham os sentimentos de ansiedade e depressão. Essas explicações particulares para essa inércia, para essa dificuldade de fazer as coisas, a pessoa começa a falar assim: olha, eu não tenho caráter, eu tenho algum defeito de caráter, eu tenho preguiça, eu tenho incompetência, né? Eu sou incompetente, ou eu sou fraco. Então, esses pensamentos de autodenegrir, né? Agravam esse humor, fica mais negativo, né? E aí mantém essa incapacidade de fazer as coisas. Então, se você não se der conta de que essa falta de energia, essa falta de motivação são sintomas da ansiedade, são sintomas da depressão, e aí você fica mais difícil, né? É importante entender o seguinte, querido, que cada pessoa tem uma certa quantidade de energia disponível diariamente. Então, geralmente, as pessoas têm aí uma quantidade suficiente de energia para realizar tarefas necessárias em um determinado dia, certo? Entretanto, tem vezes que essa quantidade de energia necessária para completar as atividades excede a quantidade de energia que você possui naquele dia. Então, por exemplo, se você tem 10 unidades de energia, mas possui 15 unidades de trabalho, você fica sem energia antes que você termine as tarefas. Então, é importante entender isso, que existem maneiras de você conseguir mais energia. Como? Para reabastecer seu sistema de energia. Dormindo melhor, se alimentando bem, diminuindo aí alimentos não saudáveis, obter unidade de energia por meio de outras pessoas, por exemplo, conversando com um amigo ou familiar, manter algum contato social. Também é possível você reduzir o número de atividades para você equivalar o nível de energia disponível. Então, quando as pessoas estão mais deprimidas ou mais ansiosas, elas têm menos unidade de energia disponível do que se possuíram antes, quando estavam normais. E se você tentar realizar o mesmo número de tarefas que você realizava antes, quando você estava bem, você vai ficar sem energia antes de terminar as tarefas. Então, o truque, né, a estratégia, é você fazer com que o número de tarefas que você tem seja equivalente, se equipare à quantidade de energia disponível que você tem. Então, querido, não se sinta culpado pela sua dificuldade agora, é momentâneo. Assim que você se livrar dos sintomas da ansiedade, da depressão, ufa, você vai conseguir trabalhar como você trabalhava, fazer as tarefas como você fazia. Então, lembra que eu sempre falo, manda um e-mail para mim, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, para a gente conversar, bater um papo, seja agendar uma sessão online comigo, ou um direct aqui no Instagram. Vai ser um prazer também atender você. Me segue lá, por favor, ou no WhatsApp, que está aí na descrição do vídeo. Você pode também marcar comigo uma sessão para a gente poder entender o que está acontecendo com você e você tirar um pouco essa culpa, essa sensação de que você não dá conta de fazer as coisas, né? Então é importante você ter essa explicação para que você possa entender que essa inércia que você está tendo é um sintoma da sua ansiedade, um sintoma da sua depressão, em vez de que você é preguiçoso, que você está protelando, que você procrastina. E isso pode reduzir a sua culpa e a ansiedade associada a esse sentimento de incapacidade, né? Algumas pessoas entendem intelectualmente, né, racionalmente, que não são capazes do mesmo nível de atividades quando estão ansiosas ou deprimidas, né, comparando quando estão bem. Mas mesmo assim se sentem pressionadas a atuar no mesmo nível. Então, você continua se pressionando para atuar. Tem que entender que é um momento que está passando, um momento mais delicado, mais que merece um cuidado. Então, para você que está meio com muita ansiedade e deprimido, essa explicação da ansiedade e da depressão não é uma desculpa. É realmente uma questão que você está vivendo nesse momento. Então, se você atribui erroneamente o problema a uma questão de caráter seu, ou que você ainda tem dificuldade por ser preguiçoso, você não, meio trapaceiro, aí você precisa realmente examinar as evidências a favor e contra essas ideias suas para gerar explicações alternativas. Então, vamos ver até que ponto realmente você é preguiçoso ou não, ou se você está fazendo as tarefas e realmente não está dando conta, porque você está sem energia. Então, é importante você avaliar a validade dos seus próprios ideias e explicar e ainda intervir de uma forma que você convença que, na verdade,
é a explicação da ansiedade e da depressão que está causando para você. E não que você é preguiçoso, que você não tem caráter, né? Se você ainda não consegue fazer isso, você precisa entender que aí, junto com o psicólogo, você vai trabalhar isso, né? Então, é muito importante você aceitar e aprovar essa explicação, que você está momentaneamente incapacitado, com mais dificuldade, do que você, muitas vezes, pensar que você tem um problema de caráter. Então, é importante discutir e avaliar essa linha de raciocínio para aliviar um pouco você, né? Então, é claro que quando você está muito excitado, você está muito estimulado, na ansiedade, por exemplo, né? Você vai ver que realmente as coisas ficam mais complicadas. Não é que você não quer, mas é porque para você está mais complicado. Então, você tem uma velocidade maior de pensamentos, você pode perceber, de repente, as atividades ao seu redor como lentas demais, né? Não é porque as atividades estão lentas, é porque o seu raciocínio está muito rápido, né? Então, você vai buscar mais estimulação. O problema é que essa estimulação em excesso parece que vai impulsionar ainda mais a sua ansiedade, o seu estresse, e aumenta as atividades, perturba o seu sono, você intensifica os pensamentos rápidos e estimula comportamentos de risco. Então, é preciso entender o que está acontecendo. Muitas vezes, a prevenção e controle dessa excitação, você precisa automonitorar essa necessidade que você está tendo de estimulação, de busca de estimulação, e aí você vê que está associada à ansiedade e à irritabilidade. Então, é muito importante você monitorar isso, entender isso. É claro que numa psicoterapia com psicólogo fica muito melhor, né? Quando são sintomas comuns dessa excitação da ansiedade, você tem aí uma atividade mental muito acentuada, né? Então, você pode procurar, por exemplo, ter estimulante dos meio ambientes, você pode buscar se sentir bem quando o sintoma está brando e muitas vezes isso causa irritação, aborrecimento e raiva, né? E aí você precisa entender o seu estilo de vida para prevenir recaídas, porque às vezes você está tendo um estilo de vida que ele te leva a ter mais ansiedade. Por exemplo, tem uma pessoa, uma mulher adquiriu o hábito de desligar a televisão perto das 9 horas da noite, durante um tempo, quando ela estava mais excitada, mais ansiosa. Ela passava o resto da noite lendo ou conversando com o marido. Quando ela achava que tinha dificuldade para dormir, ela tentava relaxar. Ela havia tentado fazer aulas de yoga à noite, mas achou muito difícil. Então, em vez disso, ela descobriu que funcionava melhor escutar música tranquila, né? Tomar um banho morno, escutar uma fita cassete feita por um terapeuta, um vídeo aqui do canal, e ajuda a relaxar a musculatura da cabeça aos pés. Então, de repente, você precisa descobrir o que faz com que está te trazendo mais essa excitação e você ainda não está dando conta nela, né? Então, se os pensamentos ficam rápidos, você tem novas ideias demais, isso está agitando você, você elabora planos, você tem aí muita criatividade, você quer iniciar novos projetos, você conversa muito sobre os problemas, você está pensando sempre no seu passado, isso tudo gera o quê? Uma excitação interna que aumenta a sua ansiedade. Por outro lado, você pode estar vivendo num ambiente mais barulhento, mais desorganizado, confuso, lugares com muitas pessoas, você tem um trânsito intenso onde você mora, ou você vai trabalhar, ou você passeia, risadas altas, música alta, telefone tocando, crianças brincando. Então, isso tudo aí pode estar te excitando e aumentando a sua ansiedade. Descobrir isso é fundamental para você entender que você não está procrastinando, você não tem preguiça, você não tem uma dificuldade de caráter. Na verdade, são condições externas que estão te prejudicando, né? Então, o contato com outras pessoas também pode ser muito estimulante, mas, por outro lado, pode interferir no seu sono. Então, às vezes, você está conversando sobre um problema da família à noite, né? Depois que as crianças foram para a cama, aí você tem um bate-papo com o seu marido. Não dá, você não vai dormir, né? Então, é bom você ter uma conversa agradável, pelo telefone, leve, mas não até altas horas da madrugada, né? Porque aí você fica muito estimulado. E também, se você tem atividades sexuais que você fica muito estimulado, isso fica mais complicado. Então, é melhor programar para amanhã ou para no início da noite, e aí você realmente evitar essas coisas que te deixam muito acentuado. Essas ideias novas que você tem, por exemplo, podem ser muito estimulantes, mas se não forem organizadas, não forem coerentes, tem aí trazer muito problema para você. Então, é importante você buscar esse equilíbrio, entender o que está acontecendo, né? Ao mesmo tempo que as experiências são muito positivas, as ações que você coloca no planejamento, você executa projetos, podem ser muito estimulantes, mas, na verdade, você tem que fazer o seguinte, entender se ela está interferindo no seu sono ou não. E aí, se você está interferindo no seu sono, vamos mudar, né? Algum comportamento de risco está chegando aí. Então, é muito importante
que não é que você vai desestimular sua criatividade, sua capacidade de realização, mas entender se isso está te colocando muita atenção, não é? Se as ideias novas, sua criatividade, suas tarefas estão te colocando numa pressão muito grande. Ufa, aí você saber usar os seus pensamentos criativos sem arriscar uma hiperestimulação, né? Sem se você exceder no comportamento, né? Se você não tem consciência disso, é importante você voltar aí nas regras que a gente tem aqui no canal de higiene do sono, exercícios para você ficar mais tranquilo, o relaxamento, e aí você entende que você pode ser criativo sim, fazer muitas tarefas, mas com mais equilíbrio, mais parcimônia e menos hiperestimulação do seu organismo, que vai causar mais ansiedade, né? Então, nos períodos que você tem aí uma atividade que está te estimulando muito, pode fazer útil você monitorar o seu humor, e quando você monitora se você está bem, está mais alegre um pouquinho, você vai modificando, colocando pausas para você respirar, ajustando o seu comportamento. Quanto mais você entender esse mecanismo e colocar essas pausas, você entende que, na verdade, você consegue se equilibrar e aí ter energia suficiente para fazer as tarefas cada vez mais, né? Então, fica tranquilo, você não é preguiçoso, não é falta de caráter, é uma questão da ansiedade e da depressão, às vezes, que você vive. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. É uma alegria imensa ter aqui você comigo. E se você ainda não assinou o canal, lembra, assina aqui também, dê um joinha, compartilha no grupo do WhatsApp, da família, e comenta também. É muito bom saber que estamos juntos aqui nessa comunidade, onde uns possam apoiar os outros. Um grande beijo, até o próximo vídeo.